A palavra viva de Jesus. Um convite ao coração. Em um mundo tão barulhento, repleto de opiniões, distrações e ruídos da alma, há uma voz que permanece firme, suave e poderosa. A palavra de Jesus. Essa palavra não é uma ideia abstrata. Não é apenas letra morta em páginas antigas. Ela é viva. Ela fala diretamente ao coração do homem com uma precisão que nenhuma filosofia ou sabedoria humana consegue alcançar. Quando Jesus fala, ele não apenas transmite uma mensagem, ele toca, cura, levanta, confronta e transforma. Sua palavra é um convite pessoal, íntimo e profundo. Um chamado que ecoa por dentro da alma dizendo: abre o teu coração, porque eu quero habitar aí. É nessa palavra que o homem encontra sentido, direção e redenção. É nela que descobrimos que não fomos feitos para andar sozinhos, perdidos, mas para viver em comunhão com o Deus que fala, ensina e ama. A palavra viva de Jesus continua hoje, falando com aqueles que têm ouvidos espirituais para ouvir, chamando cada um pelo nome, despertando fé, esperança e propósito. A Bíblia, como porta de entrada para a transformação. A Bíblia não é apenas um livro antigo, cheio de histórias e mandamentos. Ela é o registro vivo da voz de Deus ao longo dos séculos. Cada página, cada versículo, carrega um poder sobrenatural capaz de transformar corações endurecidos, iluminar mentes confusas e restaurar vidas despedaçadas. É através dela que ouvimos Jesus falar. Suas palavras ecoam do passado, atravessam o presente e moldam o futuro de todos aqueles que decidem se aproximar com humildade e fé. Quando um homem abre a Bíblia com o desejo sincero de encontrar direção, ele encontra muito mais. Ele encontra o próprio Cristo. As palavras ganham vida, os olhos espirituais se abrem e uma jornada de transformação começa. A Bíblia é a porta, mas quem entra por ela encontra um caminho, uma verdade e uma vida que não se compara a nada deste mundo. É ali que começa a verdadeira mudança, não superficial, mas no mais profundo do ser. O Verbo que se fez carne, Deus entre os homens. Entre todos os mistérios revelados nas Escrituras, talvez nenhum seja tão profundo e impactante quanto este. O Verbo eterno de Deus se fez carne e habitou entre nós. João 1,14 declara essa verdade, com majestade e simplicidade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa afirmação muda tudo. O Deus que criou os céus e a terra não permaneceu distante. Ele decidiu vir até nós, viver entre nós, sentir nossas dores, caminhar pelas nossas ruas e olhar nos olhos da humanidade. Jesus não veio como um espírito etéreo ou uma força distante. Ele veio como homem, tocável, visível, real. E ele trouxe consigo a palavra viva de Deus, não apenas em discursos, mas em gestos, atitudes, misericórdia e amor. Ele não falou do alto de uma montanha inalcançável, mas do meio da multidão, olhando nos olhos de cada pessoa com compaixão. Essa é a grande revelação. Deus se fez próximo. Deus falou conosco e continua falando, por meio do seu Filho, o Verbo encarnado. Jesus, o Deus que caminha com os humildes. Ao contrário do que se esperava de um Messias, Jesus não veio cercado de luxo, nem se instalou em palácios ou se associou aos grandes líderes da época. Ele escolheu caminhar entre os humildes, os pecadores, os doentes, os rejeitados. Ele andava pelas vilas, pelas estradas empoeiradas, pelas casas simples, não para ser servido, mas para servir. Essa escolha revela a natureza do coração de Deus. Ele se inclina para os que sofrem. Ele se aproxima dos quebrados. Ele se compadece dos que foram esquecidos. A presença de Jesus entre os humildes é uma das maiores expressões de amor que a humanidade já conheceu. Ele tocou leprosos, conversou com mulheres desprezadas, comeu com publicanos e perdoou pecadores. Jesus não só falava da graça, ele era a própria graça encarnada, em ação.
e essa verdade continua viva hoje. O mesmo Jesus ainda caminha ao lado dos que choram, dos que se sentem pequenos e daqueles que o mundo ignora. Sua palavra continua alcançando os corações mais simples, onde ele encontra espaço para fazer morada. A palavra que cura feridas e liberta almas. Há feridas que ninguém vê, dores profundas, marcas na alma que nem o tempo conseguiu apagar. Muitos carregam traumas, rejeições, culpas e medos silenciosos que afetam sua forma de viver, de se relacionar, de amar. Mas a palavra de Jesus tem um poder singular. Ela entra onde mais nada consegue alcançar. Quando Jesus fala, suas palavras não são apenas som, são vida, cura, restauração. Em cada encontro que teve, ele não apenas conversava, ele libertava. Ao dizer, vai em paz, a mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia, ele não apenas curou seu corpo, mas sarou sua dignidade. Quando libertou o endemoniado gadareno, devolveu-lhe a sanidade, a identidade e a comunhão com a vida. A palavra de Jesus é bálsamo para as feridas emocionais. É liberdade para quem vive preso em correntes invisíveis. Ela quebra julgos, desfaz mentiras do inimigo e traz à tona a verdade que liberta. E hoje, essa mesma palavra está disponível para curar suas dores e libertar sua alma. Basta ouvi-la e crer. Vinde a mim, um convite pessoal de Jesus. Em meio às aflições da vida, às lutas diárias, à sobrecarga emocional e espiritual que tantos enfrentam, Jesus se levanta com uma palavra simples, mas carregada de graça. Vinde a mim. Não é uma ordem, não é uma exigência. É um convite, um chamado amoroso e pessoal. Em Mateus 11:28 ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa não é apenas uma frase bonita, é um gesto de acolhimento eterno. Jesus estende os braços a todo aquele que está cansado de tentar, sozinho, ferido pelas batalhas da vida, machucado por perdas, frustrações e pecados. Ele não pede que você se conserte primeiro. Ele não exige perfeição. Ele apenas convida. Venha como está. Porque o descanso verdadeiro, aquele que renova a alma, só se encontra nele. Ele conhece o peso que você carrega e está pronto para trocá-lo pelo alívio de sua presença. É um convite que continua ecoando nos corações. Vinde a mim. E ele está esperando por sua resposta. O descanso da alma está em Cristo. Há um cansaço que vai além do físico, um esgotamento que nem o sono resolve, nem as férias curam. É o cansaço da alma, um peso invisível que muitos carregam por dentro, mesmo sorrindo por fora. É nesse lugar profundo da existência humana que a palavra de Jesus penetra com poder e amor. Quando ele diz, eu vos aliviarei, não está falando apenas de aliviar compromissos ou tarefas. Ele está prometendo descanso para a alma, alívio para o espírito, paz para o coração. Em Cristo encontramos um lugar seguro, onde a alma pode repousar. Ele não só oferece descanso, ele é o próprio descanso. Sua presença silencia os ruídos interiores, acalma a tempestade das emoções e restaura o que parecia irreparável. Em um mundo que vive correndo, competindo, tentando provar valor o tempo todo, Jesus diz, descansa em mim, eu cuido de você. Essa é uma promessa que ainda vale hoje, e que se cumpre toda vez que alguém se rende ao seu cuidado e amor. Jesus convida, não impõe, a liberdade no amor. Uma das marcas mais belas da palavra de Jesus é a liberdade que ela carrega. Diferente de muitas vozes humanas que pressionam, manipulam ou obrigam, Jesus convida. Ele não invade corações. Ele bate a porta. Sua palavra é proposta, não imposição. Ele respeita a liberdade de cada alma, porque o amor verdadeiro não força, não domina, não controla. Quando Jesus diz segue-me, ele não está exigindo submissão cega, mas oferecendo comunhão. Ele propõe uma vida abundante, mas deixa a escolha em nossas mãos.
Isso revela não apenas sua humildade, mas sua profunda reverência pelo valor que ele nos dá. Jesus deseja ser escolhido, não apenas obedecido. E é justamente essa liberdade que transforma, porque ao escolher amá-lo, confiar nele e segui-lo por decisão própria, a alma experimenta uma alegria que nenhuma obediência forçada poderia produzir. A palavra de Jesus, portanto, é doce, mesmo quando confronta. É firme, mas sempre amorosa. E ela continua hoje dizendo: se alguém quiser vir após mim, com ternura, com paciência, com amor. A palavra que alivia o peso do coração. Muitas vezes, o maior peso que carregamos não está no corpo, mas no coração. São as preocupações, as ansiedades, os medos do futuro, a culpa do passado e a sensação de não ser suficiente. O coração humano muitas vezes se vê sobrecarregado por expectativas não cumpridas, relacionamentos quebrados e sonhos desfeitos. Mas a palavra de Jesus é como um bálsamo suave, que alivia esse peso. Em Mateus 11:28, ele não promete uma vida sem dificuldades, mas sim a paz que excede todo entendimento, aquela que vem quando nos entregamos totalmente a ele. Jesus oferece um descanso que é mais profundo que qualquer alívio temporário. Ele promete aliviar o fardo, não necessariamente tirando todas as dificuldades, mas dando força para suportá-las, renovando nossa visão e nos ensinando a descansar nele, em cada momento de angústia. Sua palavra diz: vinde a mim. E, ao respondê-la, encontramos o alívio que tanto buscamos, não apenas para os problemas, mas para a alma cansada de lutar sozinha. A palavra de Jesus dita, no silêncio da dor. A dor é uma das experiências mais universais da vida humana. Todos, em algum momento, enfrentamos perdas, decepções e sofrimentos que parecem nos consumir. Porém, é exatamente nesse lugar de dor que a palavra de Jesus se torna ainda mais poderosa. Ele não apenas fala aos momentos de alegria e paz. Ele também fala quando estamos deitados no chão, com o coração em pedaços. Ele não é distante das nossas lágrimas, mas está perto, pronto para nos levantar. Quando Jesus falou com os aflitos e os doentes, ele não ignorou a dor. Ele a confrontou com a compaixão. Em sua palavra há uma promessa de cura, mas não uma cura superficial,